Olá, eu sou o Henrique Paladino e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as 3 corridas das categorias principais da NASCAR em Watkins Glen nesse último fim de semana, na segunda visita da NASCAR a um circuito misto nesse ano, e também de algumas notícias do mundo da NASCAR que vieram nessa última semana. Começando com os acidentes, um tanto quanto polêmicos, que nós tivemos na corrida da Cup Series no Texas. Na terça-feira a NASCAR já anunciou as conclusões deles e as ações que eles tomaram depois das investigações. O Kyle Busch, talvez até de uma maneira até um pouco surpreendente, escapou de uma punição pelo acidente com ele, com o John Hunter Nemechek na penúltima volta da corrida, enquanto o Ryan Preece, que falou no rádio que ia tirar o Ty Gibbs da corrida e fez isso mesmo não muitas voltas depois, acabou sendo multado em $50 mil e recebeu uma punição de 25 pontos no campeonato. A RFK apelou a punição, então por enquanto nós ainda não temos o resultado final de se a punição vai se manter ou não. Continuando, aí na semana passada, na quinta-feira, a NASCAR anunciou que esse fim de semana de Watkins Glen, que esse ano aconteceu em maio pela primeira vez, no ano que vem vai ser movido de volta mais para o final do ano e essas provas vão acontecer em setembro. Então, assim como foi em 2024, nós voltaremos a ter uma corrida de misto no Chase, que nós não teremos esse ano com a volta da segunda etapa de Charlotte para o Oval. E hoje, mais cedo, segunda-feira de manhã, a Hayek Motorsports anunciou uma extensão de múltiplos anos do contrato do Rick Stenhouse Jr. Não disseram até quando que é essa renovação, mas pelas próximas temporadas ele deve seguir aí no carro 47. Agora vamos falar das corridas, começando com a prova da Truck Series que aconteceu no final da tarde da sexta-feira. O pole position foi o Brent Crews, de maneira até um pouco surpreendente também, porque era uma prova que contou com a participação do Shane Van Gisbergen e do Conor Zilisch, que são quase sempre os dois grandes favoritos das provas de misto na NASCAR hoje em dia. Mas, no fim das contas, o Zilisch foi o piloto que liderou a maior parte da prova. Quem mais ameaçou ele foi o Ross Chastain, enquanto o Van Gisbergen teve algumas dificuldades e passou a maior parte da prova um pouco mais longe dos líderes. Mas apesar desse domínio, no final da corrida ele acabou sendo ameaçado aí por alguns pilotos, e enquanto alguns favoritos também enfrentaram problemas. O primeiro dos favoritos à saída da disputa foi o Carson Hocevar, que acabou se envolvendo num acidente numa relargada com 13 voltas para o final. Depois foi o Chastain, que queimou a relargada seguinte e acabou sendo punido por causa disso. Enquanto, poucos segundos depois disso, aconteceu um acidente na curva 1 que acabou envolvendo inclusive o Lane Riggs, vice-líder do campeonato. E na relargada seguinte, o Gil Ruggiero, que herdou a primeira posição no meio dessa confusão, também acabou sendo punido pelo mesmo motivo que o Chastain, mas essa foi uma punição um pouco estranha, porque não pareceu uma queima de relargada tão evidente quanto a do Chastain. E depois da corrida, segundo o próprio Ruggiero, a NASCAR até pediu desculpa para ele, falou que eles erraram em dar essa punição, então acabou sendo aí um final de prova um pouco polêmico. Mas mesmo assim, o Zilisch não teve caminho livre para a vitória, porque na última relargada ele acabou sendo superado pelo Caden Honeycutt, o líder do campeonato da Truck, que conquistou sua primeira vitória na categoria e se tornou também o segundo piloto na história a vencer uma corrida da ARCA e uma corrida da Truck Series no mesmo dia. O outro piloto que fez isso foi o Sam Mayer em Bristol em 2020. O Honeycutt agora lidera o campeonato com 29 pontos de vantagem para o Chandler Smith, e entre ARCA, Truck e Cars Tour ele disputou 4 corridas em 2 dias e ganhou as 4, fez um fim de semana impressionante. Seguindo agora para a corrida da O'Reilly Auto Parts Series no sábado, pelo segundo fim de semana seguido, a classificação da O'Reilly foi cancelada, porque teve muita chuva na sexta e no sábado de manhã, e a chuva que inclusive era uma preocupação quando foi anunciada essa etapa de Watkins Glen em maio para esse ano, porque por conta do clima da região ali do estado de Nova York, tanto que talvez até por isso que a NASCAR já anunciou que essa prova vai ser disputada no verão de novo no ano que vem. Enfim, o grid foi decidido pela métrica que a NASCAR usa em caso de classificação cancelada, e muito por conta dos pontos do carro 88 no campeonato. O Raja Carufa acabou largando na pole, mas novamente com o Shane Van Gisbergen e o Conor Zilisch na pista, os dois dominaram a maior parte da prova,
e parecia que eles iam brigar pela vitória entre eles, até que mais um acidente no box, outro momento inusitado, não com a mesma gravidade do acidente na corrida da Cup no Texas, que tirou o Logano da corrida, mas os dois se tocaram no boxe, uma parada ali no terceiro segmento. O Van Gisbergen teve alguns danos na frente do carro dele e acabou terminando só em oitavo. Ainda no terceiro segmento, a gente viu as estratégias aí se dividindo entre alguns pilotos que optaram pela estratégia segura de fazer uma parada e poderem acelerar tudo até o final da corrida, enquanto outros tentaram fazer esse último segmento inteiro sem parar e economizando combustível para ir até o final. Uma estratégia que até deu certo para a maioria dos pilotos, a maioria dos que fizeram isso conseguiram chegar até o final, mas não todos. O Austin Hill ficou sem combustível na última volta e acabou perdendo um potencial top 10. E com isso a liderança caiu no colo do Jesse Love, que ia economizando combustível, enquanto o Zilich vinha acelerando e ultrapassando vários carros tentando chegar nele. O Zilich passou por um susto perto do final da corrida, com 6 voltas para o final, ele escapou ali na chicane, foi para a grama, danificou um pedaço do splitter dele, de uma forma um pouco parecida com o que o Sheldon Creed fez no começo da corrida, que ele escapou no mesmo lugar, acabou batendo com o splitter na grama, aí nesse caso ele detonou toda a frente do carro dele, mas o Zilich teve a sorte de evitar todos esses danos, seguiu com um ritmo impressionante, e na última curva da última volta ele passou o Love para conquistar sua segunda vitória no ano. Essa foi a terceira vitória do Zilich em Watkins Glen em 3 provas disputadas pela categoria na pista. Dessa vez não caiu no carro no Victory Lane, então tudo certo e ele pôde disputar a corrida da Cup nesse ano. O Justin Allgaier segue liderando o campeonato. Na verdade, ele aumentou essa liderança para 155 pontos por conta do abandono do Creed. E ele que chegou em sexto na corrida de sábado. E para fechar aí as categorias de baixo da Cup, eu gostaria de destacar mais uma vez o Brent Crews, que, como eu já tenho falado aí nas últimas semanas, tem se adaptado muito bem aos ovais, ao asfalto, enfim. Ele, mais uma vez, não brigou pela vitória dessa vez, na verdade, mas agora ele já se encontra na zona de classificação para o Chase da O'Reilly, mesmo tendo perdido 4 corridas por ainda não ter a idade mínima para correr em algumas provas no começo da temporada. Agora vamos finalmente falar da corrida da Cup Series, que teve Shane Van Gisbergen e Michael McDowell largando na primeira fila. E no primeiro segmento eles dominaram a corrida, os dois abriram bastante vantagem para o resto do pelotão. O McDowell era o único que conseguia acompanhar o Van Gisbergen com ritmo. No fim, eles acabaram parando no final do segmento para garantir posição de pista na relargada depois dessa bandeira amarela programada. No segundo segmento, o McDowell acabou caindo um pouco. Quando o Zilich veio para frente, naquela parte da prova, ele foi quem mais ameaçou o Van Gisbergen. Só que aí, no terceiro segmento, assim como na corrida da O'Reilly no sábado, alguns pilotos tentaram fazer o segmento todo com uma parada só no final do segundo, enquanto outros decidiram dividir o segmento em 2 para não ter que se preocupar com a economia de combustível. E nisso o Zilich acabou indo pelo lado dos que não pararam e decidiram economizar, o que colocou ele na segunda posição na pista, depois que todo mundo fez suas paradas, atrás do Ty Gibbs. Os dois ali passaram o tempo economizando combustível justamente para conseguirem ir até o final, até que o Zilich decidiu eventualmente atacar o Gibbs, só que nisso ele acabou dando umas travadas de pneus e, obviamente, acabou com os pneus dele, teve que parar de qualquer jeito e acabou terminando na 20ª posição. Enquanto o Van Gisbergen e o McDowell vinham escalando o pelotão, principalmente o Van Gisbergen, que passou todo mundo bem rápido. Ele saiu do box em 26º, quase 30 segundos atrás do Gibbs, que era o líder, e em 20 voltas ele assumiu a liderança e depois disso ainda abriu mais 7 segundos para ganhar a corrida, sua 7ª vitória na Cup. E na maior parte das corridas de misto, mesmo ele já estando em sua segunda temporada completa na Cup, tendo feito a primeira corrida dele há quase 3 anos, o resto do pelotão continua a aparecer praticamente sem resposta a esse domínio, sem ninguém conseguir de fato bater de frente com o neozelandês por mais de uma corrida, talvez, porque
Desde que ele fez aí sua estreia na Cup em Chicago em 2023, ele disputou a temporada completa do O'Reilly em 24, ganhou 3 corridas em mista, e desde que ele chegou de vez na Cup, ele só não ganhou ele só não ganhou 2 corridas em mista, as 2 no Circuito das Américas, foram as corridas vencidas pelo Bell no ano passado e o Reddick esse ano. Então ele continua sendo aí uma pedra no sapato de todo mundo nesse tipo de pista. O McDowell também conseguiu se recuperar, chegou em segundo, então a estratégia de fazer a parada nas 2 corridas acabou sendo a que mais deu certo. Mas isso não quer dizer que a gente não teve pilotos que não pararam enquanto esses 2 primeiros pararam, que conseguiram bons resultados. Os 2 carros da Richard Childress fizeram a estratégia do stint mais longo no final e isso funcionou para eles. O Austin Dillon chegou em sexto, Kyle Busch, apesar de ter ficado sem combustível na última volta, ainda foi o 8º. John Hunter Nemechek conseguiu o primeiro top 10 dele no ano com a 10ª posição. E o Ty Gibbs, que chegou a liderar boa parte do terceiro segmento, ainda conseguiu fazer o combustível e os pneus durarem até o final e chegou em terceiro. Agora, destaques negativos dessa corrida: Logano de novo teve um dia complicado. Dessa vez ele sofreu um furo de pneu, que acabou também ficando bastante à frente do carro e terminou em 38º, o último. E também toda a equipe da Hendrick. O Byron se envolveu num acidente no começo do segundo segmento e terminou várias voltas atrás, mas mesmo os outros 3 carros da equipe não tiveram ritmo nenhum em nenhum momento da corrida. Eles terminaram um atrás do outro, mas com o Larson em 23º, o Elliott em 24º e o Bowman em 25º. Um dia para esquecer para Hendrick, ainda mais vindo de vitória com o Elliott no Texas. E esse resultado ruim fez com que o Elliott perdesse também a vice-liderança do campeonato para o Denny Hamlin, que agora volta a ser o segundo, 129 pontos atrás do Tyler Reddick. Mas esse foi o fim de semana de Watkins Glen na NASCAR. Agora, nesse fim de semana, teremos novamente as 3 categorias em ação, dessa vez em Dover, com a Truck O'Reilly disputando provas valendo pontos para o campeonato, e a Cup Series pela primeira vez realizando o All-Star Race em Dover, e que também vai ser o primeiro All-Star Race desde 1991 a ser disputado durante o dia, porque Dover não tem iluminação artificial. Uma decisão curiosa de levar essa corrida para uma pista que nunca recebeu grandes eventos, apesar de ser uma parada fixa no calendário desde os anos 70. E então vamos ver como que vai ser isso aí. Mais uma nova pista para receber esse evento. A NASCAR vem alternando pistas para receber o All-Star Race desde 2020, que foi quando a corrida aconteceu em Bristol, e depois a prova foi para o Texas por 2 anos, para North Wilkesboro, voltando ao calendário por mais 2 anos, e esse ano North Wilkesboro ganha uma corrida valendo pontos no campeonato, enquanto Dover recebe o All-Star Race.